Vamos falar de eleições? Vamos sim. Está correndo para liberar verbas bilionárias de emendas parlamentares antes das eleições municipais. Esse dinheiro vai direto para os estados e municípios e é usado por deputados e senadores para obras e projetos lá nas regiões deles, ajudando a aumentar o capital político deles, né? Até agora foram pagos 15 bilhões de reais, mas ainda faltam ser liberados 7, e tem que ser até sexta-feira agora, ó, dia 5, que é o último dia útil antes do prazo eleitoral. As eleições ocorrem em outubro, o que parece ainda muito tempo de acordo com as regras eleitorais, e esse tipo de pagamento feito pela União só pode ocorrer até 6 de julho, próximo sábado, por isso a pressão em cima do governo federal é grande. O advogado eleitoral Luiz Eduardo Petinin nos enviou um vídeo explicando quais são essas regras e como elas funcionam. Vamos ouvir. Veja, como nós estamos falando de um ano eleitoral, nós estamos falando de um ano que é muito estratégico, né? Não somente para os prefeitos que disputam uma reeleição ou para as administrações municipais, mas também para os deputados federais, deputados estaduais, porque de fato, né, é o ano em que as suas bases eleitorais são construídas, né? Os deputados dependem muito de prefeituras eleitas, de base de vereadores, para que eles possam galgar uma reeleição nas próximas eleições gerais. Então, estrategicamente, é um ano em que eles tendem a direcionar mais emendas parlamentares, né, e reaparecer nos municípios para dar um pouco de força política aos seus candidatos, para justamente assegurar essa base para as próximas eleições gerais. A legislação, né, ainda que ela não vede a transferência de emendas do orçamento, transferências voluntárias do orçamento para os estados e para os municípios, ela impõe restrições em razão do processo eleitoral. Então agora, justamente 3 meses antes do processo eleitoral, essa data que começa a partir agora do dia 6 de julho, as emendas não estão mais totalmente liberadas dessa transferência. Elas somente podem ser feitas transferências voluntárias, enviadas emendas parlamentares, no caso, para que sejam cumpridos termos, acordos, contratos ou convênios, por exemplo, que já foram celebrados fora desse período e somente para a execução de obras que tenham um cronograma pré-fixado também fora do período de vedação legal. E, além disso, claro, numa exceção que sempre é feita na legislação, nos casos de emergência ou de calamidade pública. Então, ainda que não haja uma vedação, há uma restrição bastante significativa na possibilidade dessas emendas. Também é importante lembrar, que aqueles prefeitos, os candidatos que estejam disputando a eleição também vão ter restrições em relação à distribuição de bens de caráter social. Então, eventualmente, se uma emenda destinada para custear algum benefício social para a população, esses candidatos não podem fazer qualquer tipo de promoção pessoal nessa distribuição, além também de outras vedações quanto à publicidade institucional, ao comparecimento de inauguração em obras públicas, enfim, esses 3 meses que antecedem as eleições também são 3 meses que trazem algumas restrições ao comportamento aí das prefeituras municipais, ainda que de fato, essas emendas acabem sendo permitidas a sua transferência nesse período vedado com as restrições que eu falei.